Olá, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o professor Paulino Frulani e nós estamos dando início hoje ao nosso curso aqui de Estatística. Ao final do vídeo eu espero que atenda às expectativas, né, e que vocês possam aí clicar lá no gostei, né, e se inscrever no canal, porque isso é muito importante para nós, né. Nós pretendemos aí disponibilizar novos cursos na área de exatas, né. Inclusive deixe suas sugestões e seus comentários, né, aí abaixo do vídeo, para que a gente possa aperfeiçoar isso, tá bom? Sejam todos muito bem-vindos. Bom, iniciando aí o nosso curso, a gente trata o primeiro capítulo aí como fases do método estatístico, por quê? A estatística é uma área da matemática, chamada matemática aplicada, né? E isso vem desde a antiguidade, a gente não trabalha com estatística só recentemente, né, como se pode imaginar aí. Na época antiga, lá quando se contava o número de habitantes, se faziam os censos, né, o número de nascimentos, o número de óbitos, havia lá já até a estimativa das riquezas, que eram base para se cobrar os impostos. Né? Então eram inquéritos administrativos, questionamentos quantitativos, né, para que, estimando esses valores, pudessem se cobrar os impostos. Então isso é muito antigo. E isso já era chamado na época de estatísticas. Né? Hoje se tornou uma disciplina de matemática. Então, na verdade, você obtém dados, né? A coisa mais básica que tem são os dados, você trabalha isso, transforma isso em informação, e é isso que a gente vai trabalhar aqui na estatística, podendo tirar conclusões sobre isso. Né? Então, uma definição interessante aqui, né, para a gente ir se localizando: a estatística é uma parte da matemática que fornece métodos, né, para coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados, né, para utilização na tomada de decisões. Então vocês vejam que existe um método para isso, um método científico. E é isso que a gente vai colocar aqui, por isso que nós estamos começando com as fases do método estatístico. Nós podemos classificar a estatística em dois grandes grupos aí, né? A chamada estatística descritiva, como o nome diz, ela descreve o fenômeno, coleta as informações, organiza, descreve e apresenta esses dados. Já a estatística indutiva é aquela que depois que você descreveu, você tira análise, né? Faz uma análise e interpreta esses dados. Ou seja, essa estatística, de acordo com o que foi descrito, ela te induz ou tira inferências, conclusões, para que você possa interpretar esses dados. Né? Então essas fases são importantes a gente entender, para que a gente veja a estatística como algo científico mesmo. Né? Precisa ter uma organização para isso. Então, quando a gente fala de método estatístico, nós temos aqui, né, as 5 fases do método estatístico. Então, a primeira coisa, quando você vai fazer alguma pesquisa estatística, primeiro você tem que planejar e coletar. Os dados estão... o planejamento e coleta é praticamente um tópico só. Né? Você determina aquelas características do fenômeno que você quer pesquisar. Se eu quero fazer uma coleta de informações de determinado grupo, quais informações eu vou coletar? Eu tenho que planejar quais são essas informações. Por exemplo, se eu vou fazer uma coleta de estudar alguma variação histórica de um determinado índice, eu tenho que planejar qual é esse índice, onde eu vou buscar isso. Tudo isso é um planejamento que eu tenho. Depois eu passo a coletar esses dados, né, para que eu possa obter esses dados, reunir e registrar isso de uma forma organizada. Né? Eu posso fazer isso através de questionamentos, de questionários, posso fazer através de pesquisa em sites, em dados, né, nas diversas fontes que eu tenho aí. Mas essa é a parte inicial, onde eu obtenho, reúno e guardo essas variáveis. Em seguida a gente vai dizer o que são essas variáveis. Só antecipando, variáveis é aquilo, o nome diz, são aquelas coisas que variam, não é isso? São dados que eu vou coletar. Cada tipo de coisa. Então, quando eu pego nascimento, número de casamento, número de óbitos, e várias informações estou pegando, idade da pessoa, onde mora, quantos quilos pesa, qual a altura, tudo isso são variáveis. Cada uma dessas é uma variável, né, que eu vou coletar. Essa é a primeira parte. Eu planejo o que eu vou coletar, né, de dados, e depois faço essa coleta. Eu preciso fazer também uma crítica de dados. Para a gente entender essa crítica como uma revisão de dados. Por exemplo, para citar um exemplo bem claro, quando você, por exemplo, pede lá para a pessoa colocar a altura, né, num questionário. Eu quero que você coloque essa altura. Aí está a altura lá em centímetros.
e você não repara e responde aquilo lá como se fosse em metros. Então se você tem 1,70 m, você vai pôr, corretamente seria 170 centímetros. Se você põe 1,70, não repara que é em centímetros, você entende que é em metros, você não tem 1 centímetro,78, não é isso? Então a gente precisa revisar esses dados, ver se aqui não está inconsistente. Por exemplo, se eu peço lá renda familiar, alguém lá põe lá 5 milhões de reais. Alguma coisa, a pessoa não tem essa renda, alguma coisa está distorcida. Ou eu excluo esse dado, ou eu corrijo, ou eu vou atrás para revisar, né? Isso só para a gente entender. Então a fase de crítica é aquela em que eu olho se aqueles dados não precisam ter alguma revisão. Senão eu posso distorcer todo o conhecimento meu, que eu estou coletando numa determinada pesquisa, porque eu não revisei esses dados. Então é a parte chamada de crítica, que é a revisão dos dados. A apuração de dados é a terceira fase. Então, para apurar os dados, eu vou somar e processar. Aqui a gente pode até lembrar, por exemplo, no caso antigo, hoje não, que é tudo já feito de forma eletrônica, mas a apuração de votos antigamente era em papel, as pessoas tinham que pegar, separar os votos, somar, processar, ter aquelas informações. Eu estou apurando, fazendo a apuração dos dados. Estou pegando esses dados, processando de uma determinada forma para poder ter informações melhores, para que depois eu possa apresentar os dados. E essa apresentação tem duas formas de se apresentar, né, mais clássicas aí. Eu posso apresentar em tabelas ou em gráficos, né? Então vejam que tudo é uma sequência. E depois eu posso, depois que eu fiz toda essa parte aqui, né, planejei, coletei os dados, critiquei, apurei os dados, faço a soma e faço a apresentação, com essa apresentação, seja através de tabelas e gráficos, eu posso analisar os resultados. Então, ó, o objetivo da pesquisa estatística é eu vou tirar conclusões do todo, que eu chamo de população, que nós vamos falar também à frente aí, explicar isso, do todo em relação a uma parte. Só para a gente entender, quando eu faço uma pesquisa, por exemplo, que é normal acontecer, pesquisa eleitoral, eu não ouço todas as pessoas. Eu ouço algumas pessoas e tiro informações. Daquela parte que eu estou vendo, que é chamada amostra, eu tiro informação de toda a população. Então aqui nós temos as 5 fases. E reparem, eu tenho uma ordem para ser feita. Não dá para eu fazer análise se eu não cumprir todas essas fases. Então eu preciso coletar os dados, critico, depois faço essa soma, faço a apresentação, depois eu vou para a análise dos resultados. Lembrando, essas 4 primeiras fases aqui, ó, fazem parte do que a gente falou antes. Ó. Estatística descritiva. Ela descreve aquela pesquisa, aqueles dados que eu coletei, que se transformaram em informações e que eu posso tirar conclusões depois. Mas essas 4 primeiras fases, até a apresentação, é a descritiva. Eu estou descrevendo, ó, coletando, organizando, descrevendo e apresentando os dados. Eu vou tirar conclusões onde? Na fase 5. Essa fase 5 seria o que nós chamamos de estatística indutiva ou inferencial, que é onde eu analiso e interpreto os resultados. Tá bom, pessoal? Então, com isso, a gente já iniciou aí com as fases do método estatístico. E nós vamos dar sequência aí com a aula seguinte, tá bom? Um grande abraço a todos.